Ok, doutores e doutoras, estamos na nossa 14ª aula do nosso curso de Português Descomplicado. Para descomplicar, para ajudar você a descomplicar a língua portuguesa. E nas aulas de hoje, na aula de hoje, nós vamos ver o começo da primeira aula de acentuação gráfica. Acentuação gráfica que é um assunto que cai muito em concurso público. Antes mesmo de eu passar para as regras, eu vou mostrar para vocês qual é o princípio da acentuação gráfica. Então, o passo a passo da acentuação gráfica. O que você deve fazer? Primeiro passo, você vai separar as sílabas. Antes de você acentuar, você vai separar as sílabas da palavra. O primeiro passo, separar as sílabas. O segundo passo é identificar. Depois que você separa a sílaba, você vai identificar a sílaba tônica. O segundo passo é identificar a sílaba tônica. Depois que você identifica a sílaba tônica, o terceiro passo será classificar. É bom, depois eu vou rever cada caso desse aqui com vocês. Depois nós vamos classificar a palavra, quanto à posição, da sílaba tônica. Então eu vou classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Separar as sílabas, identificar a sílaba tônica, classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica é o terceiro passo. Se nesse terceiro passo a palavra for proparoxítona, aí o meu aluno pode dizer assim: professor, eu não lembro mais quando é que a palavra é proparoxítona, oxítona ou paroxítona. Vamos relembrar. Palavra oxítona é aquela cuja sílaba tônica, a sílaba tônica é a última. A sílaba tônica é a última, a palavra é oxítona. A palavra é paroxítona. Paroxítona, quando a sílaba tônica é a penúltima. Agora, a palavra será proparoxítona. Proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Sílaba tônica é a antepenúltima, a palavra é proparoxítona. Assim, a palavra Pelé, vejam só, a palavra Pelé é oxítona, porque a sílaba que eu posso prolongar, sílaba tônica, é a sílaba que pode ser prolongada. Então eu digo Pelé, a sílaba tônica é a última, ela é oxítona. Já a palavra pele, a sílaba que pode ser prolongada é pele. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a palavra é paroxítona. E se eu digo película, veja, película, a sílaba tônica, última, penúltima, antepenúltima. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, a palavra é proparoxítona. Voltando para o passo a passo da separação, da acentuação, primeiro passo, separar as sílabas. É bom lembrar que se separa as sílabas identificando as vogais. Eu identifico as vogais para separar as sílabas. O próximo passo, identificar a sílaba tônica, que acabamos de falar, é a sílaba que pode ser prolongada. E depois eu vou classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Acabamos de rever. Se nessa classificação aparecer uma palavra proparoxítona, você não vai mais fazer nada, porque todas
as palavras proparoxítonas, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Na nossa língua, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Agora, na maioria dos casos, você vai ter que dar mais um passo, porque na maioria dos passos as palavras são oxítonas ou paroxítonas. Quando isso acontecer, você vai observar as duas últimas letras, principalmente, que eu chamo de observar a terminação da palavra. Aí você está apto, você está pronto para acentuar uma palavra. Então vamos agora sim, podemos ir para o início da nossa aula de acentuação gráfica, depois que nós fizemos essa breve revisão, para que você possa lembrar de como acentuar. É bom ressaltar que qual é o princípio da acentuação gráfica? Qual é o princípio da acentuação gráfica? Oxítonas e paroxítonas não são acentuadas, pelo mesmo motivo. Então, isso aqui é o princípio da acentuação gráfica. Oxítonas e paroxítonas não são acentuadas pelo mesmo motivo. Vamos lá então? Vamos mandar brasa? Primeiro passo: acentuação dos monossílabos átonos. É bom lembrar que os monossílabos, a acentuação dos monossílabos átonos não são acentuados, somente os tônicos. E é bom lembrar que monossílabos são aqueles vocábulos formados por apenas uma palavra. Então, os monossílabos átonos nunca são acentuados. Vou pegar o marca-texto para você jamais errar uma questão dessa. Olha, monossílabos átonos nunca são acentuados. Quais são os monossílabos? Exemplos de monossílabos átonos: o, a, os, as, uns, mi, ti, si, lhe, lhes, nos, que, com, de, por, sem, sob, mas, nem, e, entre outros. Esses são exemplos de monossílabos átonos. É bom lembrar que monossílabos átonos nunca são acentuados, tá certo? Então vamos ao conceito gramatical de acentuação tônica. Olha só, toda palavra tem uma sílaba que é pronunciada com mais intensidade que as outras. Essa sílaba é chamada de sílaba tônica. Então veja, toda palavra tem uma sílaba que é proferida, que é pronunciada com mais intensidade do que as outras. Essa sílaba é chamada de sílaba tônica. A sílaba tônica pode ocupar diferentes posições e, de acordo com a colocação, ser classificada como oxítono. Me desculpem, mas eu acho que é a virose. Então, a sílaba tônica, virose, que até me impediu de gravar nesses últimos dias, embora estivesse dando aula no curso presencial, mas lá não pode faltar. Aqui a garganta, quando chegava à noite, já nem tinha mais condições. Então, por isso que essa semana de gravação não foi uma semana que rendeu muito. Na próxima nós vamos voltar ao normal, tá certo? Então, a sílaba tônica pode ocupar diferentes posições e, de acordo com essa colocação, nós já acabamos de ver isso aí, se classificar como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Vamos começar pelos monossílabos tônicos. Olha, meus amigos, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. É bom adiantar também que, além disso, nós vamos ver lá na frente, mas que, além disso, os ditongos, o ditongo aberto do monossílabo tônico também é acentuado.
Veja, céu é acentuado, rói é acentuado. Então, o ditongo aberto do monossílabo tônico também será acentuado. Então, são duas regras de acentuação dos monossílabos tônicos. Qual é a primeira? Os monossílabos tônicos terminados em A e O, seguidos ou não de S, são acentuados. Como vocês podem ver aí na nossa lousa, pó, fé, nós, vós, dá, são acentuados. Pé, pá, são acentuados. Pés, pás, são acentuados. E mais os ditongos abertos. Eu vou ter aí céu, mas pode ser réis, mas pode ser rói, todos eles são acentuados. Agora, as acentuações, os dissílabos, trissílabos e polissílabos tônicos vão seguir a seguinte regra. Primeiro, lembrar sempre do princípio da acentuação gráfica. Qual é o princípio da acentuação gráfica, professor? Oxítonas e paroxítonas não são acentuadas pelo mesmo motivo. Repetindo, oxítonas e paroxítonas não são acentuadas pelo mesmo motivo. Assim, observe. Oxítonas, sílaba tônica é a última. Quais são as acentuadas? Aqui eu deixei de maneira bem clara para vocês. Olha só. Exemplo de oxítonas. Café, a sílaba tônica é fé. Ralé, a sílaba tônica é lé. Oposição, a sílaba tônica é são. Aparar, a sílaba tônica é ar. Mas quais são os monossílabos, professor, que são acentuados? Os monossílabos terminados em EM, ENS, ENS, A ou AS, O ou OS, E ou ES são acentuados. Então, monossílabos, para começar, terminados em EM ou ENS, AAS, OOS ou ES. Exemplo, monossílabos terminados em AAS, está, atrás, fubá, vatapá, certo? Outro exemplo, abará, pará, são monossílabos terminados em AAS. E em ES, cafés, você, vocês, terminou em ES, são acentuados os monossílabos em ES. Os monossílabos terminados em OS também são acentuados. Avó, avô, bisavó, bisavô, compôs, paletós, são terminados em OS. Os terminados em EM, vejam, também, mantém, armazém, alguém, ninguém, terminados em EM mais oxítonas. Se a oxítona é acentuada por um determinado motivo, a paroxítona não é acentuada. Por isso que mala não é acentuado. Por que mala não é acentuado? Porque mala é uma paroxítona terminada em A. Se a oxítona é acentuada, a paroxítona não pode ser acentuada pelo mesmo motivo. Também as oxítonas terminadas em ENS, ENS, são acentuadas, como por exemplo, detens, parabéns, armazéns, são acentuadas porque terminam em ENS. Continuando. Quando a sílaba tônica é formada por ditongo aberto. Olha só, o antigo acordo ortográfico falava o seguinte. O antigo acordo ortográfico falava que paroxítono, o ditongo, na verdade a regra geral é a seguinte: acentuam-se os ditongos abertos, seja de oxítona, seja de paroxítona, seja de monossílabo tônico. O que foi que o novo acordo ortográfico fez? Obedecendo ao princípio da acentuação gráfica, ele permaneceu com os ditongos abertos de oxítona, são acentuados, e ditongos abertos de monossílabos tônicos são acentuados. Mas ditongos abertos de paroxítonas não são mais acentuados. Então, professor, não lembro mais quais são os ditongos abertos, não. Olha, para ficar bem fácil de você decorar os ditongos abertos, você diz assim, olha, ei, oi, eu, e coloca o acento agudo na vogal. Então, quais são os ditongos abertos? Ei, oi e eu. Então, para você não esquecer, ei, oi, eu,
e boto o agudo em cima das vogais, são ditongos abertos ei, oi e el. Isso aqui só é acentuado hoje nas oxítonas e nos monossílabos tônicos. Então, anéis é acentuado, porque é um ditongo aberto de oxítona. Remóis é acentuado, ilhéus é acentuado. Regra importante, o I e o U, quando são tônicos, formando um hiato. É bom relembrar o que é hiato. No hiato eu tenho vogal mais vogal, em sílabas vizinhas. Vogal mais vogal em sílabas vizinhas. Primeiro você vai separar a sílaba, ó, ba, u. Depois você vai identificar a sílaba tônica, u. Se esse A é vogal e este U é vogal, vogal com vogal você tem hiato. Quem é a segunda, veja, o I e o U são acentuados, mas quando forem a segunda letra do hiato. São a segunda letra do hiato, então acentua. Seguidos ou não, olha só, quando seguidos pela letra S. Quando seguidos pela letra S. Então você tem baú, acrescentou o S, baús. E eu vou separar egoísmo. Egoísmo. Aqui é vogal e aqui é vogal. Quem é a segunda tônica? O I. Seguido de quê? De S. Acentua. Agora olha só. Quando há ditongo e o I ou U estiverem no final das palavras, eu prefiro simplificar para os meus alunos e dizer o seguinte, que as oxítonas terminadas em IU ou UI são acentuados. As oxítonas terminadas em IU ou UI são acentuadas. Veja, Piauí, Tuiuiu, Teiu são acentuados porque terminam em UI ou em IU. Aqui é bom relembrar que na palavra pi, au, i, nós temos um processo gráfico chamado glade, piauí. Não são acentuados. Quem não vai ser acentuado? Juiz, raiz, Raul, ruim, caiu. Por que não são acentuados, professores? Veja, raiz é seguido de Z, juiz é seguido de Z, Raul é seguido de L. Tem que ser, olha a regra, tem que ser seguido de ou não de S. Vamos ver agora a acentuação das paroxítonas. Palavras paroxítonas, cuja sílaba tônica é a penúltima. Palavras paroxítonas, cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, exemplo de palavras paroxítonas: cônsul, fusível, vulnerável, falo, escuto, mesa, cadeira, felicidade. São exemplos de palavras paroxítonas quando a sílaba tônica é a penúltima. Sílaba tônica é a penúltima, você vai só colocando aqui. Aí olha só, aqui eu vou dar um macete para vocês. Paroxítonas terminadas em L, N, R, X, PS. E você pode dizer assim, ó, psil, rou, xi, nol. As paroxítonas terminadas em psil, rou, xi, nol são acentuadas. E mais, as paroxítonas terminadas em iis, em us, em ans, ãos, ons. Então, são muitos os exemplos que nós temos de paroxítonas acentuadas. Vejam, táxi terminou em i, tênis terminou em is, ônus terminou em us, bônus terminou em us, irmã, olha, imã e órfãs, imã, ó, sílaba tônica, o i. Sótão terminou em ão e bênçãos terminou em ãos, cólon e nêutrons, álbum e álbuns. Terminadas em psil, rou, xi, nol, paroxítonas terminadas em psil, rou, xi, nol, fácil, cônsul, éden, hífen, olha, hífen não é exceção, não é exceção. Assim, quando o i ou o forem
sílabas tônicas não seguido por NH faz hiato com a vogal anterior, formando sozinho ou com S numa sílaba. Então, quando eu digo, ó, a, mi, u, di, acentua. A, ca, ismo, com S, ó, acentua. Quando você tem ditongo decrescente, paroxítonas terminadas de ditongo decrescente, seguidos ou não de S, são acentuados. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou decrescente. Não tem mais diferença não, crescente ou decrescente, são acentuadas. É o caso de Flávia, de Mário e por aí vai. Não são acentuados os que terminam em ens, porque as oxítonas é que são acentuadas. Nem os ditongos abertos de paroxítona, porque o ditongo aberto de oxítona é que é acentuado. Ok, doutores? Ok, doutoras? Então, nós vamos parar por aqui e voltamos daqui a pouco com mais uma aula de acentuação gráfica. Me aguarde que eu volto já. Tchau, tchau.